Tudo bem com vocês, pessoal? Eu me chamo Isabelle Pontes, né? Sou aqui natural de Fortaleza, do Brasil, Ceará. Enfim, há muito tempo atrás eu vim relutando, né? De pedir até mesmo de algumas pessoas que sempre me paravam e me perguntavam, mas aí hoje eu resolvi contar um pouco da minha história pra vocês, né? Porque todo mundo fica assim, nossa, Isabelle, o que foi que aconteceu naquele período lá e tal? E aí eu decidi contar pra vocês. Mas eu quero contar essa história, né? Primeiramente, dizendo que é uma história verídica e que aconteceu comigo, né? E que também, se você acredita em milagres, bem, se você não acredita, eu acho que é um dos motivos que você poderia passar a acreditar. Eu tenho 2 filhos, né? Minha primeira gravidez eu tive uma menina, Maria Sofia, né? E na minha segunda gravidez eu tive o Isaac, né? O que aconteceu na minha segunda gravidez? Antes de eu completar 7 meses, né? Aliás, um mês antes eu fui na clínica para fazer uma ultrassom para saber o sexo do bebê. E aí, né, eu e meu esposo, a gente estava lá no carro e tal, e aí, como minha mãe e minha irmã tinham escolhido o nome da minha filha, né, Maria Sofia, a gente fez um acordo. Eu disse pra ele que se caso fosse menino, ele poderia escolher o nome. E ele disse, tudo bem. E aí eu fiquei, né, meu Deus do céu, qual é o nome que ele vai colocar? Meu Deus do céu. Porque ele pensava em cada nome estranho. Mas enfim, resumindo a história. Nós fomos, na hora assim não deu pra ver direito, mas aí o médico conseguiu olhar bem e aí confirmou, né? É um menino. Eu disse, meu Deus do céu, qual é o nome que o Célio vai dar pro nosso filho? E aí quando a gente entrou dentro do carro, ele olhou pra mim e disse assim, Isabelle, o nome dele vai ser Isaac. Eu disse, Isaac? Ele disse, Isaac? Ele é. Tudo bem. Na mesma hora eu mandei uma mensagem pro meu pai, pra minha mãe, liguei avisando a família que era um menino, né, que o nome dele ia ser Isaac, enfim. Pois bem, então decidimos o nome, Isaac. E aí eu já ia completar 7 meses, quando foi no dia 5 de maio, aliás, dia 4 de maio de 2014, né? Eu tinha arrumado a casa inteira e aí depois eu fui descansar com a minha filha. A minha filha ainda tinha acabado de completar 1 ano, né? Então ela nasceu em fevereiro, tinha acabado de completar 1 ano. E aí eu fui descansar com ela. Sendo que depois que eu acordei, já era bem de tardezinha, era por volta de umas 5 horas, 5 e meia, o sol já estava bem escuro. E aí eu comecei a sentir muita dor, ânsia de vômito, um mal-estar muito grande. E eu sem saber o que era aquilo. E aí na época, né, meu esposo trabalhava com meu pai. E aí eu liguei pra ele. Eu disse, Célio, eu não tô me sentindo bem, né? E aí uma das pessoas que entraram em contato comigo, né, disseram, olha, tenta ficar calmo, toma remédio pra dor e tal, enfim. Sendo que a dor, o mal-estar foi se intensificando, foi piorando cada vez mais o quadro e foi muito ruim, né, e só foi se agravando. E foi aí que eu percebi, tô com uma manchinha aqui, e foi aí que eu percebi mesmo, de verdade, que o negócio era sério. Né? E aí eu liguei pra minha mãe, e aí minha mãe veio, né? Isso já era quase noite. Minha mãe veio, e aí eu e o Célio fomos para o hospital, né? Olha, gente, a dor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu achava que eu ia ter o Isaac, né? Prematuramente. Que eu ia completar exatamente 7 meses em maio. Então, foi uma dor assim terrível, terrível, terrível mesmo, né? E aí fomos bater no hospital São Camilo, né, que é o Cura-Dares. E aí quando a gente chegou lá, um médico me atendeu, eu cheguei lá com muita febre, tipo 40 graus de febre, né, muita dor. E o médico fez o exame e tudo, e ele disse, olha, esse problema aqui dela não tem nada a ver com o nascimento, é qualquer outra coisa, menos o nascimento do bebê. E eu, né, tudo bem, fui medicada,
esperei baixar a febre e aí voltei para casa, né? E no dia seguinte, né, eu peguei e voltei para o hospital novamente, porque pediram que eu voltasse para poder fazer uma ultrassom. E aí, quando eu cheguei lá, fiz a ultrassom e fiquei numa salinha lá de medicação, né, na espera. Me colocaram no soro, e porque eu ainda estava sentindo algumas dores, e me colocaram no soro e tudo mais. E pronto, foi isso até aí, né? E foi passando o tempo, e nada de eu ir para casa. E eu, meu Deus do céu, até que horas eu vou ficar aqui? Aí foi que uma enfermeira, né, eu lembro até dela, a enfermeira Sabrina, ela chegou pra mim e disse assim: Isabelle, a gente não vai te liberar agora, porque o seu caso é um caso meio complicado, e aí tá vindo um médico que na realidade ele nem trabalha aqui com a gente, mas ele é especialista nessas coisas e tal, que é um tal de Dr. Ricardo Regis. Eu disse: tudo bem, vamos parar. E, assim, na minha frente, né, tinha uma senhora que ela tava muito malzinha mesmo, ela já tava bem debilitada. E do lado dela tava a filha e a neta, né? E aí, no decorrer do dia, né, a gente acabou fazendo amizade. Ela tava esperando um leito e eu tava esperando um médico, então deu certo, né? E aí, o Dr. Ricardo Regis chegou, né, se apresentou, foi muito, né, e aí ele chegou pra mim, mostrou a ultrassom, e ele disse: Isabelle, eu gosto de ser bem franco com os meus pacientes. Aí eu já fiquei assim, né, tudo bem, pode falar. E aí ele pegou e falou que eu estava com um cálculo renal no meu rim esquerdo, e esse cálculo, na realidade, já estava muito grande e estava causando uma pielonefrite. O que é uma pielonefrite? Hoje eu posso dizer o que é. Uma pielonefrite começa com uma simples infecção urinária, que aí ela vai se expandindo, ela vai ficando uma infecção bem mais, assim, com mais graves, né? Com quadros mais graves, que no caso era a febre, a dor. E juntou também a questão do cálculo renal, porque o meu rim esquerdo estava totalmente parado. Então, o meu rim direito estava fazendo o trabalho do rim esquerdo e do rim direito. Ou seja, ele estava sobrecarregado, né? E aí eu voando ali ainda, eu, sim, e agora o que é que a gente vai fazer? Ele disse: bom, existe um procedimento, me desculpem, mas eu ainda não, assim, eu não lembro o nome, mas é um procedimento que os médicos fazem, que é a retirada com laser. Eles colocam pela uretra, né, que é o canalzinho lá urinário, eles colocam uma câmerazinha e tudo mais, e lá é jogado um laser, que desse laser vai as partículas, né, como o cálculo é feito de minerais e cristais e tudo mais, vão se dissolvendo até que ele consiga retirar. Sendo que ele falou o seguinte: dá pra gente fazer esse procedimento, porém, eu vou dizer a você que você corre grande risco de vida, tanto você quanto seu filho. Aí eu fiquei: como assim? Doutor, como é que você tá falando uma coisa dessa pra uma paciente grávida? Ele disse: não, porque eu sou muito lúcido e eu sou transparente e eu quero que você saiba realmente o que você vai fazer, o procedimento e tudo mais, né? E aí me caiu um choro muito grande, e ele falou que realmente ocorria o risco de vida, né? Que não ia ser um processo fácil, né? E foi muito, assim, muito tocante, né? Na hora eu chorei muito, liguei pra minha mãe, disse pra ela: mãe, pelo amor de Deus, eu vou morrer, e tal, e tal, e tal. E depois ele trouxe uma papelada pra mim e o Célio, né? Pra nós assinarmos. E aí, nessa papelada, né, tava dizendo lá várias, enfim, várias coisas. Desculpa, gente. Tinha várias coisas lá, né, sobre procedimentos, riscos. E teve um momento que ficamos nós três, eu, meu esposo e o médico, né, o Dr. Ricardo. E eu perguntei pra ele, eu disse: qual é o risco, assim, né? Então, continuando, eu perguntei a ele, né,
como seria possível, que realmente, assim, eu corria risco de vida, o bebê, mais eu, ou o bebê, enfim, o Isaac. E ele disse que os dois, né? Mas ele falou assim, mas a gente vai fazer de tudo para salvar você. E aí nessa hora eu olhei pro meu esposo e disse assim, olha, se for de escolher entre eu e o Isaac, eu prefiro que você escolha o Isaac. Aí ele enlouqueceu, né? E a Maria Sofia vai ficar sem mãe? Eu disse, sério, o que eu tinha para viver eu já vivi. O Isaac não tem nada, ele tá chegando nesse mundo agora, então... Gente, foi uma decisão muito difícil, porque na hora eu pensei muito na minha filha, eu chorei muito, muito, muito mesmo. Então, assinamos os termos de responsabilidade, fui fazer o procedimento cirúrgico. Tomei uma anestesiazinha, né? Acompanhei todo o procedimento, a retirada do cálculo renal e tudo mais, sendo que o problema começou depois da retirada do cálculo. Aí vocês perguntam, Isabelle, tu fez essa retirada do cálculo com o Isaac no teu útero? Sim, foi. Nós tivemos que realizar esse procedimento, né? E o Isaac lá, na minha barriga o tempo todo. O que foi que aconteceu depois? Aí foi que o negócio piorou. Porque depois que nós retiramos o cálculo renal, então toda a infecção, tudo que estava no rim, caiu para a corrente sanguínea, né? E aí foi que começou, né? O meu médico, né, o Dr. Ricardo, ficou feito louco atrás de um leito para mim na UTI. Como ele não tinha arranjado no mesmo dia, eu fiquei numa sala de estabilização, né, que é quase uma mini UTI, né? E aí fui para essa sala, mas aí já fui usando lençol térmico, porque eu tive hipotermia, ou seja, a minha pressão, né, enfim, a minha temperatura caiu muito, 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 muito mesmo. E aí tiveram que colocar um lençol em mim lá, que ele era todo metalizado, enfim. E fui para a sala de estabilização. Tentei dormir, né, sendo que eu não lembro o horário, mas foi de madrugada. Eu simplesmente peguei e acordei com uma falta de ar imensa. Gente... Então, aí aquela salinha minúscula ficou lotada de gente, de enfermeiro, médico, plantonista, enfim. E eu tava com falta de ar muito grande, trouxeram um balão de oxigênio, enfim. Eu só sei que depois de tentarem assim, tipo, umas 20 vezes fazer eu respirar, né? Conseguiram, e aí eu consegui ter uma noite tranquila de sono. No dia seguinte, meu pai foi me visitar, meu esposo voltou para casa. E aí, nesse meio tempo, né, os usos de medicamento para enjoo, Dramin, enfim, eles causam muito sono, né, muita sonolência. Acabei que fui dormindo. Quando eu acordei, já eram as 5h30 da tarde. E aí a enfermeira chegou para mim e disse assim, Isabelle, agora a gente vai para UTI. Aí eu, coração, Aí eu fiquei, UTI? Como assim UTI? Você vai pra UTI, porque lá você vai ser bem mais assistida. E realmente, né? Tudo que ela falou era verdade, era pro meu bem. E aí eu fui pra UTI, sendo que eu estava num térreo. Pra mim ir pra UTI eu tive que ir de elevador. E durante esse percurso eu não recebi oxigênio. Então eu cheguei lá na UTI assim, sabe? Sem ar. Muito agitada, pedindo pelo amor de Deus que a gente chegasse logo na sala da UTI, porque eu estava sem ar, não estava conseguindo respirar de jeito nenhum, e realmente não estava. E elas pedindo calma, 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 e eu tentando me acalmar, e o Isaac lá dentro da minha barriga. E aí o impacto mais chocante foi agora. Eu estava esperando, né, um leito, que tinha, não sei se o paciente faleceu, não sei o que aconteceu, mas eu fiquei na UTI, mas na UTI que eu fiquei numa salinha que ela era totalmente fechada, né? De certa forma, eu não tinha contato com outros pacientes, né? Então eu fiquei numa salinha lá dentro da UTI, porém ela tinha paredes, vidros, né? Era toda estéril. Então, o que foi que aconteceu, né? E aí, quando a gente passou da porta da UTI, eu tava na maca,
meu esposo estava me acompanhando, e aí a enfermeira olhou para mim e disse assim, olha, Isabelle, agora que a gente vai entrar aqui, seu esposo não pode me acompanhar mais. E eu ainda com aquela falta de ar imensa, né? Gente, eu juro pra vocês que a vontade que eu tive foi de me levantar, de tirar tudo aquilo dali, tudo. Dizer assim, Célia, me leva pra casa, vamos embora. Sabe? Toda vida que eu lembro dessa cena eu me emociono muito, porque foi um momento de extremo desespero. E quando eu entrei, demorou alguns minutos, quando eu consegui o leito, enfim, eu entrei, né, na UTI, e quando eu entrei na UTI, né, a minha obstetra veio me visitar, conversou comigo, e aí veio um médico e fez uma incisãozinha aqui, perto do seio, né, da aorta, no coração, e a partir daí tudo se apagou na minha mente. Foi aí que eu comecei a minha jornada espiritual, né? Eu entrei em coma, fiquei em coma induzido por quase 2 meses. Isaac nasceu depois de 5 dias, eu em coma. Eu entrei no dia 5 de maio, ele nasceu dia 10 de maio. Né? Isaac nasceu praticamente do dia 10 para o dia 11, foi no horário de madrugada. Não pude ver meu filho porque eu estava em coma, estava entubada. A infecção virou uma sepse, né, que é uma infecção generalizada, que muitos que são da área da saúde vão dizer que realmente é difícil uma pessoa escapar, né, dessa situação. E aí foi que começou tudo, né? Na realidade foi aí onde aconteceu minha grande jornada dentro do coma. Meu filho nasceu dia 10 de maio, não pude vê-lo, estava em coma, entubada, estava sem conseguir respirar, estava com líquido nos pulmões, estava com infecção nos rins, estava indo para o fígado e para chegar aos outros órgãos era rapidinho. Né? E depois disso, para mim tudo acabou, cessou, né? Mas o meu filho, quando ele nasceu com parada cardiorrespiratória, né? Que é a parada cardíaca, nasceu com várias convulsões, vários quadros de convulsões, nasceu prematuro, de 7 meses, exato, fechado, 7 meses. Não me lembro o peso, mas ele nasceu assim. E aí, nesse tempo que eu fiquei em coma, eu vi muitas coisas. Todo mundo pergunta, Isabelle, quando tu estava em coma, tu escutava alguma coisa? Não, eu não escutava. Não escutava absolutamente nada. Mas eu via coisas, eu sonhava com coisas. Luz no fim do túnel? Não, também não cheguei a ver. Mas eu vou relatar, entre aspas, uma experiência que eu tive, que foi a sensação de me ver, eu estar num local, né, ao lado, assim, elevado, e eu estar deitada na minha cama lá, com todos os aparelhos, o tubo enfiado na boca, toda inchada. Eu cheguei a me ver várias vezes. Eu cheguei a ver a minha mãe indo me visitar no hospital e ela passar mal. Gente, foi uma coisa assim muito espiritual, sabe? Depois eu vou abordar mais sobre esse lado, né? Depois eu até conversei com um psiquiatra que existem pessoas que têm um relato, né, da experiência extracorpórea, né? E foi essa experiência que eu tive, né? Não foram drogas, não foram medicação pesada, não foi. Resumindo toda a história, em um dado momento, quando eu estava em coma, depois de ter sonhado muitas coisas, ter visto muitas coisas, e eu sempre ali, o coma, para mim, parecia um sono e um sonho interminável. A sensação que você tem é que você quer acordar e você não consegue, porque tem alguma coisa te prendendo ali,
Então você não consegue acordar. Minha vontade era de respirar, de falar, sabe? E eu ficava ali pensando, meu Deus, eu vou morrer sozinha, né? E meu filho, a minha filha, eu ficava ali naquela luta diária e tudo, mesmo em coma, mas ali falando com Deus, né? Vendo todas aquelas coisas ao meu redor. E eu só pedi a Deus para ter misericórdia de mim, que me desse uma segunda chance, que eu tinha 2 filhos para criar, enfim. E teve um dado momento, né, que um dia eu sonhei, eu não sei se eu sonhei ou se eu estava concretamente, mas a impressão que era que meu espírito estava num lugar muito escuro, sabe? Tinha muito eco. Não vi ninguém, mas escutei alguém, né? E eu creio firmemente que pode ter sido o próprio Deus que falou comigo, não sei. Mas ele disse assim: Isabelle, você acredita em mim? E eu peguei aquela voz firme, aquela voz que parecia já ser conhecida. Eu peguei e disse: não, Senhor, eu não acredito. Eu creio em Ti, firmemente eu creio. E aí, essa voz linda, forte, que me fazia tremer os pés e a cabeça, falou: eu vou lhe curar. Você vai ser desentubada hoje. E aí, para relatos de outras pessoas, né? Quando eu acordei do coma, a enfermeira veio falar comigo e aí ela perguntou: Isabelle, qual é a data hoje? Eu disse: bom, se ontem era 5, hoje é 6 de maio. E na realidade nós já estávamos nos preparando para a Copa. Na data que eu acordei, ia ter o primeiro jogo do Brasil. E eu fiquei: como assim? Eu dormi esse tempo todo, né? E aí depois eu fui levada para um apartamento, né? Onde eu passei um bom tempo, porque eu fiquei muito tempo deitada, então os músculos atrofiaram bastante. Não conseguia comer, não conseguia segurar nenhuma colher de plástico, absolutamente nada. Então tinha fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, né? Tive que aprender a me levantar, tive que aprender a andar, tive que aprender a falar, eu tive que aprender tudo de novo, praticamente tudo de novo, né? E eu a sós com meu esposo no apartamento lá do hospital, assim que eu saí, né, do coma. Passei alguns dias a mais na UTI, tive que ficar no hospital por conta da reabilitação, da fisioterapia e da continuação dos medicamentos, porque ainda tinha vestígio de infecção. Aí meu esposo contou a história toda, o que eu não vi por trás dos bastidores. Ele disse que os meus pais chegavam lá, né, meu pai e ele, e algumas pessoas da minha família, minha tia Luzielma, que eu amo, minha tia Socorro, meu primo Tiago, enfim, a minha mãe, meus irmãos, né? E meu pai sempre ia me visitar e o meu esposo disse que na realidade, né, eu tinha sido desenganada. Teve médicos que o meu esposo e o meu primo caçaram no meio de Fortaleza, fora, enfim. E quando levávamos os meus exames, o meu caso, aqueles médicos, os médicos, eu não vou pegar esse caso, porque esse caso não tem jeito, né? E eu fiquei assim, nossa, foi isso que eu passei, eu não acredito que eu passei por tudo isso, né? E ele disse: você foi desenganada muitas vezes. Enquanto o Isaac estava na sua barriga, a medicação que a gente tinha que dar era muito pouca. Então, teu quadro tava caindo, né? Não tava vendo melhora. Eu tenho essa cicatriz aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem.
essa cicatrizinha aqui, né? Aqui, hoje eu sei que foi aberto, né, essa região, e aí aspiraram e colocaram fios aqui dentro, né, que iam direto para o coração, porque aqui a minha pressão não podia nem subir e nem cair, tinha que estar sempre estável. Caso subisse, eu morreria, e caso caísse, eu morreria também. Então, depois que eu escutei todos esses relatos, né, nas noites, nas madrugadas que eu passei, eu recebi muitas visitas das enfermeiras lá do São Camilo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho, pelo cuidado, né? E depois que passei muitas e muitas noites refletindo o que tinha acontecido comigo, né? Meu médico veio me visitar depois e aí a gente conversando, ele pegou e disse assim: Isabelle, na realidade mesmo, né? A gente estava só com seu dedo mindinho aqui na terra, né? Porque o resto, São Pedro já tinha levado tudo para o céu. Então a gente estava contando mesmo com a misericórdia de Deus, com a sorte, né? E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é como eu falei no começo do vídeo, né? Se você não acredita em milagres, tá aqui um na sua frente. Não foi fácil diluir tudo, entender o que aconteceu, né? Foi difícil, porque em muitos momentos eu perguntei como é que ia ficar meus filhos se Deus me levasse. Desculpa, foi muito difícil, mas, como ele disse, ele ia me curar e ele cumpriu o trato. O Isaac, eu fui pro apartamento, comecei a tomar banho com uma substância lá que ela é usada para poder tirar qualquer vestígio, traço de infecção bacteriana que tenha sido da UTI ou coisa assim. E aí chegou o dia de eu ver meu filho. Eu quase não me levantava, estava no meio das fisioterapias ainda. E aí a médica dele foi lá e disse assim: você já pode ver seu bebê. Tudo bem. E aí, quando eu me levantei, eu ainda fui agarrada naquele bichinho lá do soro. Desculpa, gente, é porque eu ainda não sei o nome. Mas eu fui agarrada lá naquele coisinho do soro pra me sustentar. E aí, quando eu cheguei, tava lá na incubadora o Isaac, tava dormindo, tava com a sondinha ainda pelo nariz, né? E se fez uma aglomeração ali de enfermeiros, né? Todo mundo dizendo: nossa, é a moça que saiu da UTI, Aí ele tava todo fechadinho na incubadora. Aí a enfermeira dele chegou pra mim e falou assim: mãezinha, se você quiser abrir, você pode abrir a portinha, viu? Pra você pegar nele. Eu disse: tudo bem. E aí quando eu abri a portinha, eu peguei o meu dedo indicador. Ele tava com a mão assim meio aberta. E eu botei o meu dedo na mão dele. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. O Isaac estava dormindo. Quando eu coloquei o meu dedo na mão dele, ele apertou com tanta força, com tanta força, e ele começou a sorrir. E eu só sabia agradecer a Deus, e eu dizia: filho, eu tô aqui, a gente conseguiu, a gente venceu, a gente tá aqui para contar a história. E depois de quase 2 meses, o Isaac recebeu alta, veio para casa, veio medicado, tomando Gardenal, né? E hoje, para quem não sabe, além dele ser esse milagre na minha vida, ele também é autista, né? E estamos aí na luta, né? E foi através de tudo isso
que eu descobri também a área da enfermagem. Eu nunca pensei em ser enfermeira, nunca. Mas depois que eu saí daquele hospital, daquela UTI, que eu vi aquelas mulheres me dando banho no leito, fazendo trança no meu cabelo, cuidando de mim, zelando por mim, né? Eu disse, Senhor, eu quero muito te servir. Mas eu sei, pra mim, desde sempre, eu sempre senti no meu coração que eu tinha o desejo de servir as pessoas, ao próximo. E aquela convivência e tudo. E eu disse, pronto. É aqui o meu lugar, é aqui o meu espaço. E foi aí que eu decidi optar pela enfermagem, né? E tô apaixonada a cada dia que passa por essa área, graças a Deus. Mas esse é um pouquinho da minha história para vocês, né? Se você for estudar bem a sepse, é um caso, é uma situação bem grave mesmo. É muito difícil da pessoa. Por isso que quando os meus pais chegavam para mostrar os meus exames, laudos e tudo mais, tinha médicos que recusavam sem nem olhar. Diziam que... Teve um plantonista que toda vida que meu pai ia me visitar à noite, ele falava assim, olha, teve um dia que o negócio estava tão pega para capar, que o meu pai foi falar com ele olhou para o meu pai e disse assim, você acredita em Buda, em Deus, em quê? Meu pai disse, eu acredito em Deus. Aí ele disse, pois se apegue com Deus, porque a sua filha sair viva daqui só tem uma maneira, Deus tem que fazer um milagre. E esse mesmo médico que disse isso pra mim, antes de eu sair da UTI e ser transferida para o apartamento, ele chegou até mim e ele disse, Isabelle, eu já vi muitas coisas acontecerem aqui e eu tinha plena certeza que você não ia sair daqui viva. Gente, ele tirou o jaleco e botou na minha frente e disse assim, quem te salvou, quem te trouxe de volta não foi isso aqui. Hoje eu considero isso é um milagre. Segundo fontes depois me disseram que ele era ateu, né? Então, quanto Deus fez? E eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, quando eu sair daqui, eu vou contar a minha história para todo mundo, porque as pessoas precisam saber que o Senhor existe. As pessoas precisam saber que eu e o meu filho somos frutos de um milagre, de uma permissão, de uma vontade tua. E eu fiz isso. No dia que eu fiz essa promessa, eu me arrisquei a me levantar sozinha da cama e fui em direção a um compartimento do apartamento. E aí eu me olhei no espelho e eu fiz essa promessa me banhando em lágrimas. E eu disse para ele que eu ia falar sobre ele, que eu ia falar sobre o que ele fez na minha vida, sobre o milagre que ele fez, se ele me curasse por completo, né? E só para dar uma pincelada, hoje eu vivo minha vida normalmente. Teve momentos críticos que os médicos brigaram lá entre si, porque era um para cuidar, era um infectologista, um pneumologista, um urologista, enfim, eram vários médicos, um clínico, eram vários especialistas, para cada órgão praticamente, né? O obstetra, 2 na realidade. E hoje eu vivo minha vida normalmente, eu não tomo nenhuma medicação para o meu rim é saudável. Não tenho nenhuma sequela, absolutamente nenhuma. Falo, ando normal, penso, falo muito, aliás, né? Eu faço tudo absolutamente normal, como qualquer outra pessoa, né? Não foi preciso fazer hemodiálise, porque teve momentos críticos que pediram para fazer hemodiálise, né? Teve momentos também que eu fiquei com pouquíssimo oxigênio, então quiseram fazer a traqueostomia, né? Mas tá aqui, ó, não tenho traqueostomia, a única marquinha que eu tenho é
voltando lá à história que eu prometi a Deus, né? Que eu fiz a minha promessa a Ele. A TV no dia estava ligada lá do apartamento do hospital, né? Do apartamento lá, onde eu tava. E aí eu me banhei em lágrimas e eu disse: Senhor, quando eu sair daqui, eu vou falar de Ti, eu vou falar do meu testemunho para as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir isso. Né? Como eu sempre falo, as pessoas, o mundo tá cheio de só escutar. O mundo quer ver, quer ouvir. Então você que é um milagre, que vê milagres, proclame, fale. Porque é isso que a humanidade precisa, é isso que o mundo precisa. Entende? E eu prometi isso a Deus. E assim que eu saí desse compartimento, que eu fui me segurando lá no meu negocinho do sono, que eu esqueci o nome, que eu deitei na minha caminha, começou a tocar uma música. E quando começou a tocar essa música, eu disse: é a minha trilha sonora. É a música de tudo que eu vivenciei. Tudo. Vou pegar só o refrãozinho dela. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Essa é a minha música da minha história de milagre, de superação. Então era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu pretendo me aprofundar mais sobre a questão, né, das outras coisas que Deus vai sonhando, Deus vai fazendo. E é isso, gente. Milagres existem e acontecem a todo momento, né? Muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos ver, não conseguimos perceber, mas o milagre está ali. A sua vida já é um milagre, né? Então não desista de viver. Existem os altos e baixos, existem os obstáculos, existem as dificuldades, existem os preconceitos, que eu sei muito bem o que é isso. Mas não esqueça que a sua vida é um dom de Deus, é um milagre. E obrigada, Senhor, muito obrigada por estar aqui, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades. Mas eu te louvo e engrandeço o teu nome, agora e para sempre. E que essa mensagem seja de fé, de união, de comunhão contigo para muitas pessoas, né? Que as pessoas que estão distantes de ti possam, através desse vídeo, dessa mensagem, se aproximar de ti. Amém, gente. Era só isso.